os outros 2 episódios dessa oficina de produção aqui no YouTube do Sesc Paraty, eu me chamo Emily Krieger e sou produtora cultural e diretora artística da minha empresa linda chamada Coletivo Ema. Eu fui convidada pelo Sesc Paraty para integrar a programação desse super projeto chamado Sesc Paraty em Rede. Essa oficina leva o tema de produção cultural e isolamento social por onde começar, e para organizar direitinho, dividimos a oficina em 3 partes. A primeira falamos sobre projetos culturais, a segunda sobre autogestão de carreiras artísticas e agora, para finalizar, vamos falar sobre direitos autorais com foco no mercado musical. Para começar a nossa conversa, vamos entender o que são direitos autorais. Direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Os direitos autorais foram definidos por vários tratados e convenções internacionais, entre os quais o mais significativo é a Convenção de Berna. No Brasil, a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, consolida a legislação sobre os direitos autorais. A Convenção de Berna, para a proteção das obras literárias e artísticas, foi promulgada em 9 de setembro de 1886 e é objeto de inúmeras leis. Esse é o documento fundamental em que se pauta a proteção dos direitos de autor em todo o mundo. Ela estabelece princípios fundamentais e comuns, tais como o trato igualitário nos regimes de proteção às obras intelectuais, as obrigações de reciprocidade entre países, a ausência de formalidades para o exercício dos direitos do autor, dentre outros quesitos. Atualmente, cerca de 170 países, inclusive o Brasil, fazem parte da União de Berna. Gente, direitos autorais é um assunto tão sério que ele é considerado um dos direitos humanos, promulgado pela Assembleia da ONU em 10 de dezembro de 1948. O texto diz que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Diz também que todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja o autor. Para você que quer saber como registrar a sua obra, fica relax que eu vou te dar o passo a passo. Você começou um projeto autoral e quer ver suas músicas rodarem na internet para todo mundo ouvir e cantar junto? Sem dúvida, esse é o sonho de muitos músicos. Para além de tocar e compor, é preciso prestar bastante atenção em algumas questões legais para proteger a sua obra. Mesmo que você nunca tenha pensado nisso, é importante saber como o registro de música pode ajudar a proteger os interesses do compositor ou da compositora. Registro musical é um documento que prova propriedade intelectual sobre a obra. O registro garante o direito de comercialização, circulação e utilização da obra. Garante a arrecadação? Não. Apesar de te dar o direito de comercializar as suas músicas, o registro não é a garantia de que o ECAD vai te pagar pelas vezes em que sua música foi tocada. É obrigatório? Não. Porém, o Ministério da Cultura recomenda que os compositores registrem suas obras para garantir a proteção da lei autoral, caso ocorram problemas judiciais ou para a maior segurança do compositor. A internet ajuda a espalhar a sua música para um público maior, mas ela também pode tornar mais fácil a apropriação de uma música que é sua, o que pode render alguma dor de cabeça no futuro. Nesse caso, o registro ajuda a proteger a sua obra e evitar fraudes no processo autoral. Onde registrar? Tradicionalmente, o registro de obras musicais é feito no Escritório de Direitos Autorais da Fundação da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, ou na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também no Rio. Sou menor de 18 anos, posso registrar minhas composições? Não só pode, como deve. Compositores menores de 18 anos devem ser assistidos por um responsável legal. No requerimento, há campos indicados para o representante legal preencher com seus dados e anexar à documentação a cópia do RG e ao CPF. Quanto custa e o que eu devo fazer? Na Biblioteca Nacional, para você ter o registro de uma letra ou somente uma partitura, você pagará R$20. O valor é o mesmo para registro de obra individual ou por coletânea, isso é, uma compilação que reúne mais do que uma obra. O que eu devo fazer?
Você deve enviar requerimento de pedido de registro preenchido, datado e assinado, uma cópia da obra, numerada e rubricada desde a capa em todas as páginas, em folhas soltas no papel formato A4. Se já estiver no formato de livro, deverá enviar um exemplar do mesmo. Uma cópia de seus documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante original de pagamento, que é o GRU, que é o Guia de Recolhimento da União, emitida pelo site da Biblioteca Nacional. Atenção! O registro de direitos autorais na Biblioteca Nacional pode ser feito em diversos endereços no Brasil. Consulte qual é a representação mais próxima de você e envie lá a sua documentação. A taxa de serviço, atualmente, é de R$ 20 para pessoa física e de R$ 40 para pessoa jurídica por registro. Na Escola de Música de Belas Artes do Rio de Janeiro também faz esse registro. Se você mora por aqui pelo Rio, você pagará R$ 15 por música registrada, mais R$ 1,75 de taxa bancária por boleto. Se você mora em qualquer outra cidade do Brasil, cada música registrada te custará R$ 15, que deverão ser depositados em conta e você deve enviar o comprovante. O que devo fazer? Você deve enviar por correio ou entregar pessoalmente. Os documentos são 2 vias do formulário assinado pelo autor, cópia da partitura da música com todas as páginas numeradas e assinadas pelo autor. Para as músicas com letra, é necessário enviar também uma cópia da letra. E como recebo o certificado de registro? Será enviado pelos correios para o endereço informado no formulário de registro. Beleza, feito tudo isso, qual é o próximo passo? Bem, no mercado da música, a gente tem o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. O ECAD é um órgão, uma instituição privada sem fins lucrativos. Ele é administrado por 7 associações de gestão coletiva de música, incluindo a Abramos, AMAR, UBC, Assim, Esbacen, SICAM e Socimpro. Essas associações realizam a arrecadação e a distribuição de direitos autorais decorrente da execução pública de músicas nacionais e estrangeiras. Esse sistema é considerado um dos mais avançados em relação à distribuição de direitos autorais de execução pública musical. Para receber direitos autorais de execução pública, os artistas e demais titulares precisam ser filiados a uma dessas associações e manter seu repertório sempre atualizado. Todas as informações referentes ao cadastro de obra musical e do fonograma, assim como sobre valores distribuídos aos artistas, são concedidas diretamente pelas associações. E são elas que terão contato direto com o ECAD. Voltando ao ECAD, ele é responsável pela arrecadação de direitos autorais no Brasil. Os valores arrecadados são passados para as associações de gestão coletiva, que faz o pagamento aos associados, no caso você. Por isso é extremamente importante que o repertório dos associados esteja sempre atualizado. Diferença de registro de obra e registro de fonograma. A obra é considerada qualquer composição musical que contenha letra e melodia, ou apenas melodia. Uma única obra pode ser interpretada de várias formas. Por exemplo, podemos encontrar uma mesma obra gravada por artistas diferentes em versões diferentes, acústica, ao vivo, estúdio. O fonograma é considerado a fixação de uma obra em suporte material, ou seja, é a gravação da obra, é a música que escutamos no CD, nas rádios, streaming, etc. Para entender melhor, uma única obra pode ser interpretada de formas diferentes e também gravada várias vezes. Por exemplo, quantas versões diferentes você já escutou de Aquarela do Brasil e Garota de Ipanema, Na Rua, na Chuva, na Fazenda ou Barquinho? Se ela for gravada várias vezes, para cada gravação é necessário fazer o cadastro de um novo fonograma, pois se tratam de gravações diferentes. Só que a obra é cadastrada apenas uma vez, pois a letra e a melodia permanecem as mesmas. Jogo rápido, gente. Criou e escreveu? É obra. Gravou? É fonograma. Outra pessoa gravou? É um novo fonograma. Para você, artista independente, procure uma editora ou gravadora que se interesse pelo seu trabalho e possa te orientar acerca de todas essas questões, principalmente referente às porcentagens. Cadastro de obras. O cadastro pode ser feito de 2 maneiras. Uma delas é através da declaração de repertório. É quando o próprio autor da obra que faz o cadastro enviando o formulário preenchido e assinado para a associação que é filiada.
Se houver parcerias, a declaração deve conter o nome dos parceiros e os percentuais acertados entre as partes. Outra maneira, como eu disse, é através da editora musical, que é quando o autor opta por ter uma editora administrando suas obras. Nesse caso, a editora faz o cadastro da obra na associação em que está afiliada, enviando o documento que já conta os percentuais acertados entre a editora e os artistas. É importante ressaltar que os percentuais de obras podem ser variáveis, conforme o regulamento de distribuição do ECAD. Esses percentuais são definidos entre os titulares, então você que vai definir isso. Isso quer dizer que uma obra criada por dois autores não precisa ser necessariamente dividida em 50% para cada um. No caso de obras editadas, também não há percentual fixo para a editora. Cadastro de fonogramas. Já o cadastro dos fonogramas é feito pelo produtor fonográfico, que é a pessoa física ou jurídica responsável pela gravação. O responsável cadastra o fonograma, gerando o código ISRC, que identifica as gravações. O produtor fonográfico do trabalho é quem arcou economicamente com a gravação. Pode ser uma gravadora, o próprio artista ou terceiros. O cadastro do fonograma inclui intérpretes, músicos e produtores fonográficos. Os direitos referentes aos fonogramas também são chamados de direitos conexos. Ao contrário do que acontece com as obras, os percentuais relacionados aos fonogramas são fixos. Intérpretes, 41,7%. Produtores fonográficos, 41,7%. Músicos acompanhantes, 16,6%. É muito importante manter tanto suas obras quanto os fonogramas cadastrados. É através do cadastro que é possível a identificação necessária para que todos recebam seus direitos autorais corretamente. Uma grande curiosidade é com quem ficam os direitos autorais dos artistas quando eles morrem. A maioria das pessoas sabe que se uma pessoa possuir bens materiais em seu nome, como por exemplo imóveis ou veículos, quando ela falecer, é necessário que se faça um inventário para que os bens possam ser transmitidos aos herdeiros. Mas nem todos conhecem o procedimento de sucessão de direitos autorais. Até quando um titular pode receber por sua música? O autor de uma obra ainda detém seus direitos autorais por até 70 anos depois de sua morte, contados a partir do ano seguinte ao falecimento, direito autoral, ou a publicação da obra, direitos conexos. Sendo assim, obras e fonogramas continuam rendendo frutos mesmo depois da morte de seu titular. Quando uma pessoa falece, todos os bens, direitos e obrigações que possuía passam a compor o seu espólio, realizando assim a transmissão para os seus herdeiros. É no inventário que se formaliza a partilha de todo esse patrimônio entre os herdeiros e sucessores. Quando uma obra cai em domínio público, hein? Cair em domínio público é uma expressão usada para dizer que uma obra pode ser reproduzida, distribuída, traduzida, publicada ou adaptada sem a necessidade de autorização. Funciona assim: todo artista é dono da obra que produz, seja ele um diretor de cinema, um escritor, um artista plástico. Toda sua obra é protegida por lei e ninguém pode usá-la ou copiá-la sem autorização dele ou de sua família, caso ele já tenha falecido. Se o fizer, pode ser processado e pagar uma multa bem alta. Essa proteção é chamada de direito autoral. Direito autoral tem prazo para acabar. O direito autoral não vale para sempre. Cada país estabelece suas próprias regras e determina a partir de quanto tempo uma obra cai em domínio público. Aqui no Brasil, por exemplo, a proteção aos direitos autorais para livros dura 70 anos. Para livros e para músicas também, contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da morte do autor. Todos os anos, obra entra em domínio público. Aqui no Brasil, em 2020, quem entrou em domínio público foi a obra de Paulo da Portela, um dos fundadores da Escola de Samba da Portela. Artistas como Paulinho da Viola e Monarco regravaram algumas de suas composições mais conhecidas, entre elas Guanabara, Cidade Mulher e Quitandeiro. Para fazer essa pesquisa básica e saber quais músicas já estão livres de direitos autorais, um sonho, né? Acesse o site dominiopublico.gov.br. O boom das lives. Antes da pandemia, para fazer qualquer evento, a gente precisava solicitar um documento no ECAD para preenchimento e, após o pagamento da taxa, estávamos livres e relaxados quanto aos direitos autorais das músicas que tocavam nos festivais, shows e etc.
Em março, com todo mundo dentro de casa por conta da Covid-19, houve um boom das lives. Live por todo lado, a sensação era de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro, não é? Produtores e artistas achavam que estavam livres do ECAD pela internet, mas isso não é uma verdade. Acontece que essa conta chegou. O ECAD possui contratos com as principais plataformas de streaming como YouTube e Facebook e Instagram, o que significa que as músicas nelas executadas têm seus direitos autorais protegidos. Nesses casos, as plataformas devem enviar relatórios de uso de músicas ao ECAD, que processa e realiza a distribuição dos valores para compositores e artistas por meio das associações de música que já falamos anteriormente. Em meio à pandemia, no entanto, as lives patrocinadas por marcas assumiram destacada relevância para o meio artístico, inimaginável a época em que os contratos foram firmados. Inclusive passando a contar com esse adicional como investimento financeiro por parte de empresas, que não é destinado às plataformas, mas sim à produção da live e a todos os custos envolvidos nessa produção. A polêmica começou a acontecer quando produtores e artistas começaram a alegar que os direitos autorais estavam sendo cobrados 2 vezes e eram pagas pelos patrocinadores e pelas plataformas. Mas, segundo o ECAD, os pagamentos são distintos e a remuneração feita pela plataforma não contempla a live patrocinada como ela acontece atualmente. E essa cobrança começou a ser retroativa desde 20 de março deste ano, babado. Como é a cobrança das lives patrocinadas? Como é o cálculo? De acordo com o regulamento de arrecadação e a tabela de preços do ECAD, para esse modelo de utilização musical está prevista a cobrança de 7,5% sobre a receita bruta, valor do patrocínio dos shows transmitidos ao vivo. Devido ao cenário de crise em decorrência da pandemia, no entanto, até o mês de dezembro, estão praticando a cobrança de 5% da receita bruta. Nos casos em que as lives tiverem comprovadamente a finalidade beneficente de angariar doações para profissionais do mercado em necessidades financeiras ou quando forem realizadas com verba suficiente para apenas suportar a montagem de cachês, sem qualquer marca envolvida diretamente na produção, o ECAD poderá aplicar o percentual de até 50% de desconto na cobrança. Nesses casos, o responsável pela live deverá encaminhar para análise do ECAD o requerimento e o roteiro musical das obras que serão executadas, com antecedência mínima de 72 horas à realização e transmissão do evento. Caso a live seja patrocinada, portanto, mesmo que o patrocinador não seja divulgado, cabe ao ECAD essa cobrança. Caso a live não seja patrocinada, é suficiente o pagamento feito pela plataforma, como YouTube e Facebook, por exemplo. O que acontece se o pagamento não for efetuado? Bem, gente, é uma zebra danada, né? O conteúdo, inclusive, pode sair do ar. O YouTube tem uma cultura bem rígida quanto a isso. Vocês lembram no mês de abril uma live do César Menotti e Fabiano que saiu do ar? Pois é, não pagaram direitos autorais. O YouTube tem um sistema que identifica automaticamente se a propriedade intelectual de alguém está sendo usada por um terceiro sem autorização. A plataforma avisa os donos dos direitos e são eles quem decidem se o conteúdo protegido por direitos autorais fica ou não no ar. E, bem, para terminar a oficina de direitos autorais, vou falar de um assunto super polêmico e sério, que é a PL urgente que suspende o direito autoral. Essa PL trata do pedido de urgência ao projeto de lei 3.968 de 1997. Bem, até agora eu não entendo como o projeto de 97 tem tanta urgência, né? Agora no meio da pandemia. O texto fala de suspensão de cobrança de direitos autorais para órgãos públicos e entidades filantrópicas de obras musicais e literomusicais em eventos por eles promovidos. Apesar dos apelos nas redes sociais e da tentativa de obstrução por deputados da oposição, o requerimento de urgência foi aprovado por ampla maioria. Foram 350 votos a favor, 19 votos contrários e 3 abstenções. Isso significa que esse assunto vai ter prioridade na pauta da casa. O direito autoral é a justa remuneração de milhares de profissionais da música, inclusive daqueles que você não vê nos palcos, que tem muitos que recebem direitos autorais.
Projetos de lei contrários ao pagamento de direitos autorais são prejudiciais à música e à cultura. Bem, vamos acompanhar essa pauta e torcer para que essa PL não seja aprovada. Bem, gente, eu fico por aqui. Agradeço imensamente ao Sesc Paraty que me fez esse convite. E como disse antes, estou aberta para novos diálogos, sugestões de oficinas e cafés virtuais. Você pode me mandar um e-mail para Emily com 2 L's e Y, @coletivoema.com.br. Um beijo e muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.